O único probleminha que eu tive com a CAPES, que na época foi um problemão, foi que no último trimestre, eu não sei o que aconteceu, que atrasou a bolsa de todo mundo no Brasil e nos Estados e no exterior. Então, a gente ficou sem receber, acho que uns... Aí, quando eles liberaram, teoricamente era para eles liberarem primeiro o pessoal que estava no exterior, porque a gente não tinha recurso, morar, sim, não tinha como. Aí não sei que problema que deu, que acabou que eles liberaram primeiro para o pessoal do Brasil. Aí depois, acho que de uns 10 dias, liberou a bolsa pessoal do Brasil, e para a gente foi depois de quase 20 dias. Então foi um sufocaço, assim, porque 20 dias que a gente estava sem bolsa, e a gente tinha recebido 3 meses antes, na época tinha eu e mais um amigo meu que fazia doutorado de sanduíche também recebia da CAPES, que foi bem puxado para nós. Mas no fim deu tudo certo, mas foi o único probleminha que a gente teve. A outra pergunta para te fazer é relacionada a isso mesmo. Como era o teu trabalho para fazer com que o dinheiro durasse todos os 3 meses, né? Ou durasse o período todo? Você tinha, a bolsa era o suficiente para te manter o tempo todo? Você precisou de algum dinheiro a mais? Você precisou fazer algum tipo de trabalho extra? Enfim, como é que foi a realidade da vida na cidade em que você veio em relação ao que a CAPES pagava? Você já falou lá no início da faculdade, né, que da tua família você precisava ajudar e você precisava contribuir desde a faculdade. Então, eu imagino que tenha sido mais ou menos a mesma coisa durante o teu período no exterior. Mas confirma para a gente se foi isso mesmo e o que você teve que fazer para conseguir viver bem. Se tinha luxo aqui, se não tinha luxo, enfim, diz um pouquinho de como era o seu dia a dia da parte financeira. Foi o seguinte, na minha família ela é simples, né? Então assim, eu não tinha possibilidade de contar com dinheiro, que eles mandassem dinheiro. Óbvio que se eu passasse fome, minha mãe ia fazer o que fosse preciso para me ajudar. Mas se eu não precisasse, ia ser muito melhor para ela e para mim também, assim, que eu não ia me sentir mal de ter que pedir para ela. Então eu sabia que não tinha possibilidade de eu pedir dinheiro para ela. A gente tem um problema só, porque a Filadélfia não é uma cidade barata, é uma cidade... o aluguel aqui não é barato, ela não é a mais cara. Nova York é muito mais caro, Los Angeles é muito mais caro, mas ela não é uma cidade barata. E ela não está na lista de cidades de alto custo da CAPES. Então, a bolsa que a gente recebe é a mesma bolsa que pessoas que ficam em cidades muito menores recebem e conseguem viver bem lá, mas a gente está numa cidade que não é barata e é grande. Aí conhecia uma menina que tinha vindo para cá no doutorado de sanduíche dela 2 anos antes, e aí ela me mandou um e-mail com algumas dicas. Ela falou: olha, morei em tal lugar, mas tem tal lugar, você pode ver, blá, blá, blá. O lugar que ela tinha morado era International House, que foi onde eu morei, que para mim foi maravilhoso. Por quê? Porque a gente tinha opção de alugar o quarto, que já era mobiliado, então eu não teria que comprar, porque eu sou péssima de comprar e vender, eu sou horrível disso. Então, assim, para mim foi muito bom eles terem o quarto mobiliado, que eu não tinha que comprar para depois me desfazer, porque eu sabia que eu ia ficar só 1 ano. Só que a gente dividiu o banheiro em 10 pessoas, mas eram 2 banheiros, 2 chuveiros e o quarto era só meu. Fui para lá. A bolsa era de $1.300. O aluguel lá era 700, mas também tudo incluso. Não pagava internet, não pagava água, não pagava energia, não pagava nada. $700. E aí sobrava para mim comer e fazer o que precisasse fazer, $600 por mês. Daria para viver, sem luxo algum, mas vivendo bem. Só que aí eu descobri que a gente podia ajudar lá na International House durante 2 horas por dia à noite, o pessoal que chegava para morar a fazer a senha para a internet. Eles precisavam de alguém que fizesse isso. E aí eu fazia isso e eles descontavam do meu aluguel. Então, assim, eu não recebia, eu tinha um desconto no aluguel. E não me atrapalhava em nada, porque era 2 horas do meu dia à noite. Então, ou, tipo, se algum dia eu não pudesse ir, não tem problema. O desconto era relativo às horas que eu trabalhava. E isso me ajudou muito, porque aí vamos supor, tinha um desconto às vezes por mês de $200, $300, que me ajudava muito. Aí quando, naquele ano, teve o IADR em Boston, então eu consegui viajar para Boston, encontrar o pessoal do Brasil, ir no congresso, alguns gastos que você não conta que você vai ter e você tem.
Voltando à parte do inglês em si, que você falou que não sabia nada, quando a gente conversou com a Alice Spitz, ela falou que quando ela foi para a Espanha, ela não sabia espanhol. Eu quase parei, né? Porque eu fiquei assustadíssima. Como foi para você essa barreira? Porque assim, por que eu estou te perguntando isso? É óbvio que se você puder estudar antes para não ficar completamente perdido no tiroteio, é bom, mas às vezes não é possível. Independente dos porquês, né? Às vezes não é possível. E como você fez para se virar? Porque alguma coisa você tem que ter feito, né? Linguagem de sinais. Sim. Então, essa parte foi engraçada, porque realmente eu falava muito pouco, quase nada. E meu orientador era diretor da faculdade na época, né? Então, ele não ficava no laboratório, eu quase não tinha contato com ele. Eu tinha muito mais contato com o Manju, que era um professor que trabalhava para ele, maravilhoso também, mas graças a Deus, porque ele tinha muita paciência comigo no inglês. Então, às vezes ele perguntava, vamos supor, alguma pergunta que eu tinha que responder, qual o seu nome? Eu não podia responder com sim ou não. Tipo, eu tinha que falar, meu nome é Lívia. Aí eu falava, yes, yes. Tipo, eu não entendia o que ele perguntava. E aí eu respondia com sim ou não, mas não tinha nada a ver. Mas, enfim, ele teve bastante paciência comigo. Aí, para pesquisa, era mais fácil. Porque a gente sentava e eu conseguia desenhar, tipo, falava, ó, então aqui tá minha mutação, tipo, eu quero fazer isso. E eu estava acostumada com os termos de pesquisa, porque eu li os artigos. Então, assim, quando a gente ia falar de pesquisa, dava para se virar. O problema era quando não era de pesquisa, porque aí era mais complicado. Mas ele teve muita paciência comigo, e aí você vai aprendendo, né? Assim, aí o que eu fiz? Eu prometi que eu amo seriado. Então eu prometi que eu não ia mais assistir seriado com legenda, ou ia assistir com legenda em inglês. Porque a impressão que eu ficava quando estava conversando com as pessoas era, meu Deus, cadê a legenda dessas pessoas? E não tinha legenda. Então eu prometi que eu não ia mais assistir com legenda em português, ou se eu assistisse com legenda, assistir em inglês. E aí foi melhorando. Apesar que no meu doutorado de sanduíche tinha muita gente na International House do Ciência Sem Fronteiras, fazendo, na época da graduação, Ciência Sem Fronteiras. Tinha mais de 30 brasileiros lá. Então, eu convivi muito com brasileiro, o que foi muito bom, porque eu me senti amparada, mas, ao mesmo tempo, o meu inglês não foi tão bom assim. Mas, mesmo assim, no laboratório não tinha brasileiro. Então, a gente se virava para falar e tal. Mas acho que meu inglês foi melhorar mesmo quando eu voltei a segunda vez para ficar, que a gente vai falar mais para frente. Mas mesmo assim, meu inglês ele é meio tabajara, mas dá para se virar, assim, eu me comunico. A Lívia já passou da época que seu inglês era tabajara. Não, Certo, e óbvio, Então, você tinha... Sorry. Não, eu queria Fernando perguntar... mandou um sorry, hashtag sorry. Eu queria só, então, ter certeza, o seu preparo de inglês, então, para melhorar o seu inglês, em momento algum, passou por algum tipo de curso, alguma coisa estruturada por alguma outra pessoa? Não, eu Tudo fiz você em Araraquara. sozinha? Não, eu fiz em Araraquara um curso particular. Na verdade, era eu e minhas duas amigas com uma professora. Mas é diferente. E na verdade, gente, eu tenho que admitir, eu tenho muita dificuldade com língua. Meu cérebro ele não é muito bom para língua, ele é mais para número. Então, assim, eu tenho muita dificuldade. Eu fiz cultura inglesa quando eu era criança, eu tinha inglês na escola, mas eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre fui uma aluna que eu tinha nota boa, mas porque eu estudava muito para inglês, só que assim, passava e esquecia. Eu achava que nunca eu ia precisar. Eu falava, nossa, mas por que eu vou aprender inglês? O povo de lá aprende português? E eu falava, não preciso aprender inglês, eu moro no Brasil, quando eu for para lá eu vou só viajar e tal. E aí, cuspi para cima e caiu na minha testa, né? Então, isso é uma coisa bacana, porque a gente também é uma pergunta que a gente sempre faz. Se você pudesse voltar atrás com o que você sabe hoje, né? Agora falando em relação à língua, falando em relação à faculdade, as suas escolhas, você teria feito alguma coisa diferente
sabendo as dificuldades pelas quais você passou para chegar até aqui e na tua trajetória, algo que você mudaria ou escolheria fazer diferente? Com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu fizesse diferente, entende? Tipo, eu me dedicaria mais ao inglês, eu sei que isso seria bem importante. Mas, naquela época, eu não tinha essa cabeça, não tinha essa vivência. Então, eu não mudaria. Se eu tivesse aquela cabeça, eu acho que eu faria tudo do mesmo jeito. E assim, aceitaria. Porque ao mesmo tempo que eu tive algumas decisões maduras, outras não. Então, assim, mas se eu fosse fazer tudo hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria diferente. Acho que eu me dedicaria mais ao inglês. Eu me abriria mais. Eu falava, não, talvez tenha a possibilidade de algum dia eu morar lá, então eu vou me dedicar mais. Mas, assim, com a cabeça que eu tinha na época, eu fiz o melhor que acho que eu poderia. A gente tem que aprender com os nossos erros, né? Como hoje eu sei que foi um erro, eu faria diferente. Mas naquela época eu não sabia que ia ser um erro. Então, mas a ideia até da entrevista é isso, né?